Olá, tudo bem? Vamos conversar um pouco mais sobre pensamento computacional. Atualmente, muito se tem discutido sobre o desenvolvimento do pensamento computacional como uma das habilidades essenciais do mundo moderno. Essa necessidade é decorrente da rápida evolução tecnológica e sua inserção nas diversas áreas do conhecimento. É difícil imaginar uma sociedade sem computadores, dispositivos móveis e suas tecnologias. Assim, o conhecimento em computação deve constituir a formação básica do cidadão. O pensamento computacional é uma forma de pensar e encontrar soluções para os problemas cotidianos, utilizando para isso os fundamentos da computação e da matemática. O pensamento computacional é uma habilidade básica, como ler, escrever, falar e realizar operações matemáticas. Esse é o conceito dado por Wing em 2006. O pensamento computacional é uma distinta capacidade criativa, crítica e estratégica humana de saber utilizar os fundamentos da computação nas mais diversas áreas do conhecimento, com a finalidade de identificar e resolver problemas colaborativamente, através de passos claros, de tal forma que a pessoa ou a máquina possam executá-los eficazmente. O pensamento computacional é saber utilizar os conceitos da computação para a resolução de problemas do nosso cotidiano. E deve incluir o raciocínio lógico, as habilidades de reconhecimento de padrões, raciocinar através de algoritmos, decompor e abstrair um problema. Uma das maneiras de contribuir para o desenvolvimento do pensamento computacional é incluir no currículo escolar o ensino de computação. Vários pesquisadores nacionais e internacionais já desenvolveram pesquisas sobre essa temática. Porém, se observarmos os últimos anos da educação, percebemos que grande parte das práticas em sala de aula permanecem as mesmas, onde os professores apenas transmitem o conhecimento aos alunos. Assim, trabalhar novas maneiras mais significativas de ensinar e aprender, que possam considerar as novas tecnologias computacionais e a necessidade do desenvolvimento das habilidades e conhecimentos que favoreçam o exercício pleno da cidadania, torna-se um grande desafio. Para superar esse desafio, faz-se necessária uma reforma no currículo escolar, um maior investimento na formação dos professores, a modernização dos processos de ensino-aprendizagem, considerando o uso das tecnologias digitais, a aprendizagem de computação, a melhoria da infraestrutura nos ambientes escolares e políticas educacionais adequadas. O ensino da computação na educação básica, por exemplo, não deve limitar-se apenas à apresentação de softwares aplicativos e navegadores de internet. É importante utilizar a computação como instrumento de aumento do poder cognitivo e operacional humano. É necessário tornar o indivíduo capaz de pensar computacionalmente. Assim, entendemos o pensamento computacional como uma habilidade para todos, não se constituindo como uma área de conhecimento restrita aos profissionais da computação. O Centro de Inovação para a Educação Brasileira, o CIEB, apresenta um currículo de referência para tecnologia e computação no ensino fundamental. O documento oferece diretrizes e orientações para apoiar redes de ensino e escola a incluírem os temas tecnologia e computação em suas propostas curriculares. Um dos seus 3 eixos trata exclusivamente do pensamento computacional, como vocês observam aí na imagem. Para o CIEB, o pensamento computacional refere-se à capacidade de solucionar problemas a partir de conhecimentos e práticas da computação, englobando sistematizar, representar, analisar e resolver problemas. Envolve as habilidades de abstração, construção de algoritmos, decomposição de problemas e reconhecimento de padrões, que serão mostrados no próximo slide. Então, vários autores consideram os 4 pilares do pensamento computacional as habilidades de decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmos. A habilidade de decomposição envolve observar um problema e dividi-lo em partes menores para facilitar a resolução. As partes de menor tamanho podem, então, serem examinadas e resolvidas ou concebidas individualmente, uma vez que são mais fáceis de trabalhar.
As fases de um jogo são exemplos de uma decomposição do desafio de atingir o seu objetivo final. Considerando que com a decomposição trabalhamos com partes menores do problema, é possível identificarmos soluções que sirvam para mais de uma dessas partes através do reconhecimento de padrões. O reconhecimento de padrões trabalha a identificação de características comuns entre os problemas e suas soluções. Ao se realizar a decomposição de um problema complexo, seguidamente se encontram padrões entre os subproblemas gerados, os quais podem ser explorados para que se encontre uma solução mais eficiente. No momento em que se consegue um padrão para cumprir uma fase de um jogo, por exemplo, pode-se aplicar esse mesmo padrão em outras fases similares. A abstração envolve a filtragem e classificação dos dados, criando um mecanismo que permite separar apenas os elementos essenciais em determinado problema. Também envolve formas de organizar informações em estruturas que possam auxiliar na resolução de problemas. A abstração é um processo de separação de detalhes que não são necessários para poder se concentrar em coisas que são mais importantes. A abstração está presente na escrita de algoritmos, na seleção de dados relevantes e na compreensão e organização das fases de um jogo. Um algoritmo, por exemplo, é uma abstração de um problema que recebe um dado de entrada, executa uma sequência de ações e entrega uma saída satisfatória para a solução do problema. O último pilar é o de algoritmo, que trabalha a estratégia ou conjunto de instruções claras e necessárias, ordenadas para a solução de um problema. Em um algoritmo, as instruções podem ser escritas em formato de diagrama, pseudocódigo ou em linguagem de programação. Possui uma grande abrangência em diversos momentos das atividades propostas pelo pensamento computacional. As regras de um jogo são bons exemplos de algoritmo. Bem, e existem várias estratégias para se trabalhar o pensamento computacional, utilizando, por exemplo, a aprendizagem baseada em jogos, atividades desplugadas, né, e a própria abordagem game criativo. Em relação às atividades desplugadas, né, são aquelas cujo objetivo é estimular as pessoas a entenderem os conceitos da computação de forma lúdica e sem requerer a utilização direta do computador, né? Aplicar atividades com conteúdos voltados para a área da computação sem utilizar um computador vai garantir que os alunos enxerguem o computador como uma ferramenta de estudo, não é? E aí, nesse processo, o estudante deve pensar como um computador, o que torna a aprendizagem mais desafiadora, né? A abordagem desplugada ela é passível de ser aplicada em qualquer lugar, haja vista não ser necessário o uso de recursos computacionais, de hardware, de software, né? Então, elas são diretamente conectadas ao pensamento computacional, né, que tende a modificar, né, a forma como os indivíduos resolvem problemas, contribuindo para a criação de novas ferramentas, despertando o interesse pelo funcionamento da tecnologia, né, e não apenas consumir essas tecnologias, mas sim aplicar na resolução dos seus problemas. E a abordagem game criativo vem exatamente nesse caminho. Propõe atividades que irão desenvolver as habilidades de pensamento computacional através de atividades também, né, desplugadas, a depender do contexto em que o professor esteja inserido, tá? Ou plugadas, né, conectadas, utilizando computador, ou atividades desplugadas, de forma que o aluno, ao final, ele consiga desenvolver o seu próprio jogo, desenvolver as habilidades de leitura e escrita, porque trabalho também no componente curricular de língua portuguesa, mais especificamente na produção textual, quando o aluno está fazendo, né, o game design do jogo, e as habilidades também do pensamento computacional.